Fala, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Hoje, terça-feira, dia 16 de junho, agora à tarde, Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Todos nós já sabíamos que essa prisão dele hoje não seria e não teria nada a ver com relação a que o próprio STF tinha dito, que Eduardo foi para os Estados Unidos fazer uma coação com reação ao Brasil, né? Então, isso aí não engana ninguém. A gente já sabia que isso iria acontecer. Todos nós sabemos que essa prisão não, na verdade, essa condenação é uma resposta do STF aos Estados Unidos por causa da taxação que teve agora de 25%, com certeza, e também por causa do processo com relação à empresa americana e o Alexandre de Moraes. A gente sabe muito bem disso. Então, é uma guerra política. Vamos lá. Trama golpista, segundo a reportagem da Globo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira, dia 16, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro do PL por tentativa de interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, na trama golpista. Primeiro que eu quero dizer aqui para a Globo e para quem continua acreditando nisso, nunca houve um golpe. Ah, houve pensamento? Houve, mas o golpe não houve, porque se eles quisessem dar o golpe, eles dariam, tá? Então, isso aí para mim é conversa fiada. Então, nunca houve golpe. Deputado cassado, não, ele não foi cassado. Simplesmente tiraram o mandato dele. É diferente de ser cassado, porque ele não cometeu crime. Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão e o pagamento de 50 dias de multa. Um dia, multa equivalente a 2 salários mínimos. A pena deverá começar a ser cumprida em regime semi-aberto, não em cadeia, né? Semi-aberto. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na primeira turma do STF, votou pela condenação e foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma. Esse daqui é um dos piores. Alexandre de Moraes é o pior. Flávio Dino também é outro que é pior. Primeiro que o Flávio Dino não era nem para estar como juiz dessa causa do Eduardo Bolsonaro. Porque ele próprio prestou uma queixa contra Eduardo Bolsonaro em 2023. Ele próprio é a vítima, ele próprio, né, é quem se torna juiz e se torna imparcial. Então, ele não deveria estar, ele deveria se declarar impedido de fazer esse julgamento. Mas ele mostrou o que ele é de verdade, né? Um juiz fora da lei. Moraes entendeu que há elementos que comprovam que Eduardo Bolsonaro praticou o crime de coação no curso do processo, como acusou a Procuradoria-Geral da República, PGR. Eduardo Bolsonaro é acusado de promover, junto ao governo Donald Trump dos Estados Unidos, ações para criar um clima de instabilidade e temor, ameaçando e projetando retaliações estrangeiras contra ministros do STF e o Brasil. Na verdade, essa guerra não é contra o Brasil. Nunca foi contra o Brasil. Essa guerra que nós estamos vendo e contemplando é uma guerra política. É uma demonstração de poder de ambos os lados. E, tirando essa questão, os Estados Unidos não está errado, está certo. O Brasil que não quer reconhecer os erros que cometem, as gafes que cometem. É igual. Alexandre de Moraes está recebendo um processo pelas empresas americanas, incluindo empresas, né, do Donald Trump. Só que o Alexandre de Moraes tenta colocar na mente dos brasileiros que isso aí é contra a soberania do país. Não tem nada a ver com a soberania do país, muito pouco com o Brasil. É problema do Alexandre de Moraes, ele tem que pagar pelo que ele deve. Hoje ele condena o Eduardo Bolsonaro para provar que ele é o dono da verdade e da razão, e não é. Né? Hoje mesmo ele ficou irado e chateado lá e até se aborreceu, porque o ministro André Mendonça desafiou ele lá em uma questão. E quando ele se sente desafiado e coagido, ele vem com 4 pedras na mão. Então, meu irmão, infelizmente o judiciário brasileiro é aquilo. Eles perseguem e eles condenam todos aqueles que eles entendem que são inimigos dele, principalmente no que se chama inimigo político. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa condenação para o Eduardo Bolsonaro em nada é a mesma coisa, até porque ele não está no Brasil.
e até porque também é semi-aberto. Então, digo para vocês com toda certeza, essa condenação e nada é a mesma coisa. Agora, para eles é uma vergonha. Eles estão cada dia se condenando, fazendo com que as pessoas critiquem eles e depois vêm se fazer de vítima. Se eles tivessem cabeça e juízo, não faria essa condenação, porque não tem base, não tem motivo nenhum o que eles pensam e o que eles estão dizendo. Até porque os Estados Unidos não mandam no Brasil, assim como o Brasil não manda lá. Quem interferiu em algumas questões foi o próprio Alexandre de Moraes. Aí sim, mas cada um com seu cada um. Eu só digo uma coisa, cedo ou tarde, a conta chega para Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Não só por essa questão da condenação do Eduardo Bolsonaro, mas por todas as demais condenações que eles fizeram com pessoas que foram injustas. E vão pagar o preço.